Golden State Warriors é o campeão da temporada 2021-2022 da NBA. A equipe de São Francisco conquistou seu quarto título em 8 anos e o sétimo da história da franquia, após vencer o Boston Celtics em 6 jogos. Embora seja uma época de celebrar os feitos de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Steve Kerr e companhia, este é um time que a todo momento de sua vitoriosa jornada teve de superar desconfianças, críticas, dramas internos e lesões. Em 2019, além da dolorosa derrota para o Toronto Raptors nas finais, ficaram os prejuízos pelas lesões de Klay Thompson, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e de Kevin Durant, que rompeu o tendão de Aquiles. Klay Thompson, um dos melhores arremessadores da história e uma peça complementar perfeita para os principais jogadores da equipe, ficaria sem atuar durante 941 dias, o equivalente a mais de 2 temporadas. E Kevin Durant, um dos melhores jogadores da atual geração, decidiu trocar a Califórnia por Nova York, escolhendo assinar com o Brooklyn Nets. Os desfalques, somados à ausência de Curry, que fraturou a mão esquerda e perdeu grande parte da temporada 2019-2020, forçaram os Warriors a mudar de patamar. Nos 5 campeonatos anteriores, Golden State havia chegado a 5 finais, vencido 3 e, em temporada regular, ganhado 67, 73, 67, 58 e 57 jogos, respectivamente. Nas 2 temporadas seguintes, com um elenco repleto de jovens e nomes desconhecidos, venceram apenas 15 e 39 jogos e não se classificaram para os playoffs. No entanto, mesmo nos tempos de vacas magras, Golden State já estava montando as bases que fariam a franquia retornar às finais da NBA. No draft de 2019, os Warriors selecionaram Jordan Poole com a 28ª escolha. Pouco mais de 6 meses depois, em fevereiro de 2020, Golden State trocou o armador D'Angelo Russell para o Minnesota Timberwolves, recebendo de volta o ala Andrew Wiggins. Nenhuma dessas negociações chamou muito a atenção da liga na época. Porém, graças à liderança do técnico Steve Kerr e da orientação da sempre competente equipe técnica dos Warriors, Poole, um jogador que chegou a frequentar a D-League, a liga de desenvolvimento da NBA, evoluiu seu drible, seus arremessos e se tornou um dinâmico pontuador. Já Wiggins, jogador que já foi acusado de desaparecer em quadra e de ser um atleta displicente, triunfou longe das expectativas de Minnesota e na cultura altruísta de Golden State, atuando ao lado de jogadores mais experientes e desempenhando um papel mais específico. Com o elenco de apoio se entrosando, era hora das estrelas voltarem a brilhar. Em 9 de janeiro de 2022, após um ligamento cruzado rompido e uma lesão no tendão de Aquiles, Klay Thompson fez seu aguardado retorno. Sua presença em quadra serviu de combustível para os Warriors vencerem 53 jogos na temporada regular, um número muito mais próximo do que a franquia se acostumou em seus anos dourados. O recorde colocou o Golden State de volta aos playoffs, onde a equipe respondeu positivamente a todo o desafio que a NBA moderna colocou à frente deles. Nas finais, contra o Boston Celtics, uma equipe que também venceu mais de 50 jogos na temporada regular e ostentou a melhor e mais física defesa da NBA, os Warriors tiveram que cavar fundo e utilizar toda a adversidade e continuidade da última década a seu favor. Jordan Poole respondeu com explosões ofensivas e cestas importantes. Andrew Wiggins, aquele jogador sem vontade, foi o segundo atleta mais regular contra Boston, registrando jogos de 13 e 16 rebotes na série, números que você não alcança se está desinteressado. Já Klay Thompson, após se recuperar de 2 lesões graves em sequência, vem demonstrando que seu arremesso de longa distância continua afiado e, aos poucos, a destreza defensiva dos velhos tempos está retornando. E Draymond Green, apesar das dificuldades contra o vigor defensivo dos Celtics e das críticas de que ele estaria mais interessado em seus podcasts e mais focado em uma carreira pós-basquete, continua sendo o líder espiritual e motivacional desses Warriors, fazendo o trabalho sujo e as pequenas coisas que nem sempre aparecem nas estatísticas, mas que, quando somadas, fazem toda a diferença entre vencer e perder. E por falar na diferença entre vencer e perder, chegamos a Wardell Stephen Curry, jogador que personificou todas as virtudes, mas também as críticas da filosofia de basquete do Golden State Warriors. O estilo de jogo baseado no perímetro, a acusação de seu próprio ex-técnico de que ele havia arruinado o jogo, desconfianças em relação à sua durabilidade. E ele só venceu os títulos de 2017 e 2018 graças a Kevin Durant. Curry já ouviu de tudo e respondeu a tudo, com títulos, MVPs, um deles unânime, e exibições inesquecíveis, totalizando uma lendária e, por que não, revolucionária carreira. Só faltava um MVP das finais. Afinal, todos os grandes jogadores da história têm tal prêmio em seu currículo. Pois não falta mais, e ele veio em grande estilo. Contra a melhor defesa da NBA, montada especialmente para pará-lo, Curry, aos 34 anos, entregou uma das melhores performances de sua vida e levou para casa o cobiçado troféu Bill Russell. Se Curry personifica Golden State, o título de 2022 é a mais perfeita fusão entre a franquia e seu principal jogador. Uma conquista rodeada por histórias de superação e obstáculos vencidos, que acontece quando, mais uma vez, a NBA, seus fãs e especialistas não colocaram os Warriors entre os favoritos, do jeitinho que eles gostam.